Pronto, vamos lá, pessoal. Então vamos dar sequência ao nosso bate-papo. E a gente, então, terminou o bloco anterior, antes do nosso intervalo, trabalhando essa questão aqui, a ideia da prescrição. Bom, agora o que falta para que a gente possa compreender bem o Instituto da Prescrição? Nós já vimos qual é a base que eu devo levar em consideração na prescrição da pretensão punitiva, que é a pena máxima combinada ao crime, a prescrição da pretensão executória, que é a pena em concreto, a pena aplicada, no exemplo que eu dei lá, 2 anos, pega uma e pega outra e se vale da mesma tabelinha contida no artigo 109. A grande questão é, tá bom, concluímos que o prazo prescricional, por exemplo, é de 12 anos. Esse prazo começa a fluir a partir de quê? Qual é o termo inicial da fluência do prazo prescricional? Esse prazo de 12 anos, por exemplo, o prazo de 20 anos, o prazo de 8 anos, enfim, daquela tabelinha do 109 começa a fluir a partir de que momento? Qual é, em outras palavras, o termo inicial da fluência do prazo prescricional? Para isso, eu quero convidar você a olhar o artigo 111 do Código Penal. Artigo 111 do Código Penal. Olha só o que diz o artigo 111. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Do dia em que o crime se consumou. Então, ocorreu a consumação do crime hoje? Sim. De hoje começa a correr o quê? Aquele prazo prescricional que eu vou extrair da tabelinha do artigo 109. Consumei o estelionato hoje. Qual é o prazo da prescrição da pretensão punitiva do estelionato? Já vimos lá que sendo 5 anos, a pena no 109, a prescrição vai ser de 12. Pronto. 12 começa a correr a partir de quando? Aí eu vou lembrar você. De hoje ou amanhã será o primeiro dia? Prescrição não é prazo penal? Sim ou não? Se é prazo penal, nós já aprendemos que inclui o dia do início e exclui o final. Então, quando eu digo da data em que o crime se consumou, a data em que o crime se consumou já é o primeiro dia da prescrição, prazo penal. Ok? Não é assim, amanhã será o primeiro dia. Não, hoje já é o primeiro dia. Ah, mas se consumou à noite, não interessa. Hoje já é o primeiro dia. Até porque já vimos que o direito penal despreza frações de dia e daí por diante. Portanto, hoje é o primeiro dia, o dia em que consumou. Essa é a regra quando eu trabalho com a ideia do crime consumado. Mas e quando for tentativa? Tentativa não é consumação? Então, como é que eu sei qual o momento que começa a fluir o prazo prescricional? No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, ou seja, do dia em que o agente desenvolveu o último ato de execução. Tá claro? Tranquilo? Nos crimes permanentes, que são aqueles que se prolongam no tempo, sequestro, por exemplo, eu privo o indivíduo da liberdade hoje e mantenho o indivíduo comigo durante um certo período. Esse é um crime permanente, porque enquanto ele estiver com a liberdade privada sob o meu controle, eu estou praticando o crime de sequestro. Tá claro? A partir de que momento começa a fluir a prescrição quando se trata de crime permanente? No dia em que cessou a permanência. Ok? O indivíduo foi libertado hoje, vai começar a fluir a prescrição hoje. Ah, mas ele ficou 2 anos comigo em cárcere privado, por exemplo. Esses 2 anos eu considero? Não. Só quando cessar a permanência que começa a correr o quê? O prazo prescricional. Aqui, pessoal, eu quero que você tome muito cuidado com esses 2 últimos incisos. Esses 2 últimos incisos você precisa destacar aí nas suas anotações. Tá? Cuidado com isso. Porque se o examinador quiser pegar você de calça curta, ele vai jogar uma dessas 2 hipóteses aqui. Se ele quiser quebrar o seu galho, ele joga as hipóteses anteriores. Mas se ele quiser
derrubar a gente em questão de prescrição, ele vai se valer desses dois incisos. Inciso 4. Nos crimes de bigamia, aquele indivíduo que contrai duplo casamento sem extinguir nenhum deles, né? E nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Consumei a bigamia hoje. Imagine, sou casado e contraí novo casamento hoje, ainda mantendo a plena vigência do casamento anterior. Crime de bigamia. Ninguém percebeu. Passaram-se 10 anos. Depois de 10 anos, o fato se tornou conhecido. A prescrição só vai começar a correr depois desses 10 anos. Ou seja, ignora os 10 anos? Ignora, porque o termo inicial era quando o fato se tornasse o quê? Conhecido. Se tornou conhecido daqui a 10 anos, azar meu. Esses 10 anos eu perdi em termos de prescrição. Vai começar a correr a prescrição daquela data para frente. Cuidado, hein? Bigamia e também o quê? Falsificação ou alteração de assentamento do registro civil. Esses dois crimes da data em que se tornou vamos, pessoal? Conhecido. Tá claro? O inciso 5, então, recentemente criado, que foi criado em 2012, então não estamos assim tão longe. Lembra quando eu falei que o pessoal fala que o Código Penal é de 40? Pessoal, nada mais assim fora da realidade do que essa afirmação. Tem nada de 1940 quase no Código Penal mais. Tudo já foi objeto de reforma, já foi de alteração. Toda hora o Código Penal está sendo o quê? Inovado. Aqui tem um exemplo, mas tem inovações muito mais recentes do que essa daqui, evidente. Mas em 2012 nós tivemos aqui uma inclusão no artigo que fala do termo inicial da prescrição, que é o inciso 5. E olha que fantástico isso, o legislador está de parabéns nessa questão. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Por que isso? Por que esse cuidado do legislador? Da data em que a vítima completar 18 anos, quando se tratar de criança ou adolescente, porque infelizmente, a maior parte dos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente acontece dentro de casa. E como é que o legislador pode transferir ao próprio autor do crime a legitimidade para propor uma eventual apuração do crime? Percebe? Quer dizer, então o que o legislador faz? Vai começar a correr prescrição quando a vítima completar 18 anos e ela então se mantiver inerte por durante um período X de tempo, a depender do crime em questão, aí vai jogar naquela tabelinha e tudo mais. Mas a vítima completar 18 anos, aí começa a correr a prescrição. Porque assim ela delibera se ela quer ou não tomar alguma iniciativa em desfavor do agressor. Ponto. Antes funcionava como? Data do crime consumado, seguia a regra geral, só que muitas vezes o crime consumado, uma criança de 3 anos, era o seu representante legal que era o autor do crime. Aí já começava a correr a prescrição da data da consumação e ele se beneficiava do prazo prescricional em razão da própria inércia. Existe uma máxima no direito, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E aí vem o legislador, então, e acertadamente diz, quando for crime contra a dignidade sexual, estupro, qualquer outra coisa, certo? Vai começar a correr a prescrição somente quando a vítima completar 18 anos. Então, por exemplo, você deu essa situação hipotética da vítima ser uma criança de 3 anos de idade. Esses 15 anos que vão transcorrer até ela completar 18 anos, não corre prescrição alguma? Não. Completou 18 anos, do dia em que ela está completando 18 anos, começa a correr o prazo prescricional. Qual o prazo? Se for estupro, você vai até o artigo 213, olha a pena máxima, joga na tabela do 109 e começa a calcular o prazo da prescrição da pretensão punitiva. E assim por diante. A regrinha sempre é a mesma, a tabelinha sempre é a mesma.
Tá claro? Tranquilo até aqui? Ótimo.